Amém? Mais uma vez repito, receba e valorize aquilo que você já recebeu de Deus, que é a graça do Senhor Jesus. Nós vivemos um tempo em que a graça já se manifestou entre nós. Você pensa que nós merecíamos a salvação? Por causa dos nossos pecados, você acha que você merece morar no céu? Mas pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo amor de Deus, o Senhor achou por bem dar-nos mais uma chance. E essa chance veio por meio do sangue que um dia um homem chamado Jesus Cristo derramou numa cruz, no Calvário, para a remissão dos nossos pecados. E hoje, nesta noite, eu quero que você e eu aprendamos o seguinte: a diferenciar a respeito do pecado e da iniquidade. Hoje nós vamos aprender sobre a origem do pecado, mas eu não vou me conter lá no princípio, na queda do primeiro homem chamado Adão. Não, está certo, a Bíblia está corretíssima, está certo que o pecado se originou lá, quando Adão pecou, juntamente com sua esposa Eva. Por conta disso, todas as pessoas que passaram a nascer, a partir de Adão e Eva, já nascem no pecado. E a Bíblia vai nos dizer que o pecado separa o homem de Deus. E mais uma vez eu repito, se você chegou até aqui nesta noite, se você está ouvindo essa mensagem no teu lar, na tua casa, onde quer que esteja, o Senhor quer falar ao teu coração: valorize o que você, pela graça e pela misericórdia de Deus, já recebeu. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler um texto aqui que se encontra no 1 João 3, verso 4, não precisa abrir, fica com a Bíblia aberta aí em Tiago, que hoje nós vamos aprender a diferenciar algumas coisas, que é o pecado e o que é a iniquidade, que muitos podem confundir ao ler esse texto que eu vou ler agora aqui. 1 João 3, 4 está escrito o seguinte: qualquer que comete pecado, qualquer pessoa que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Vou repetir: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E aí eu quero te falar a respeito da origem do pecado, já que eu acabei de ler aqui, e muitos cometem o erro de achar que pecado e iniquidade é a mesma coisa por conta deste versículo. Qual é a diferença então entre o pecado e a iniquidade? Eu quero chamar a tua atenção desde já. Ontem nós aprendemos que tudo que é bom vem de Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai Celestial. E muitos vão perder a sua salvação, porque estão cometendo o pecado, a iniquidade. Por mais que o texto nos faça entender, ou pensar a entender, que qualquer um que comete o pecado e comete iniquidade são a mesma coisa, eu vou te falar aqui as diferenças, para que você saiba. Amém? Agora nós vamos para o texto, a própria palavra vai nos responder essa pergunta. Tiago, capítulo 1, verso 12 ao verso de número 15. Vai falar da origem do pecado. Você entrou aqui, eu creio que muitos de nós precisamos nos libertar, irmãos, em várias áreas da nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa, te alertar: Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando, e nós não podemos perder mais tempo. Bem-aventurado, verso 12, ou feliz em outra tradução, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação.
porque depois de ter sido aprovado, então receberá a coroa da vida. Glória a Deus, a qual o Senhor prometeu a todos aqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, pode dizer: sou tentado de Deus, ou sou tentado por Deus. Ninguém pode dizer essas coisas. Sabe por quê? Verso 13 diz: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, muito pelo contrário. Verso 14: cada um é tentado por conta da sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ao contrário disto, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E o verso 15 termina dizendo: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu não quero crer que tem alguém aqui nessa noite, aqui nessa situação, se deixando vencer pelo pecado, pela própria cobiça, pelos seus próprios sentimentos carnais, ou por sua própria natureza. Não. Ou se há alguém que entrou por essa porta, que está lutando, está batalhando, está guerreando contra os seus próprios pecados, saiba, você deu um grande passo nesta noite de vir aqui, saber que há um Deus que zela por tua vida e que te ama, e quer te ensinar e mostrar o caminho da salvação. O Senhor já está falando ao nosso coração, que o homem, qual a origem do pecado, ela acontece a partir do momento que nós somos tentados por nossas próprias cobiças. E aí ele faz uma ilustração a respeito de uma mulher grávida. A tentação, ela pode ocorrer na nossa vida. Até aí não é pecado ser tentado. Vou repetir: ser tentado não é pecado. Você pode compreender isso? Ser tentado não é pecado. O pecado está quando você é tentado e você decide experimentar da tentação, fazer com que ela faça parte agora da tua vida, por um breve momento, achando que você é autossuficiente, depois para querer sair fora dela, ou sair fora desse pecado. É aqui que o Senhor quer alertar a sua igreja, porque Ele está voltando. Ele vai vir buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro, com vestes brancas. Sabe o que isso significa? Um povo que se santifica cada dia mais e mais, que busca a paz com Deus, que busca servir e fazer a vontade do Senhor. Qual é a sua condição nessa noite? Que pecado ou qual tentação você não resistiu, e hoje você permitiu que ela fosse concebida? Ainda dá tempo dela não ser gerada. Ainda dá tempo nessa noite de você se arrepender. Ainda dá tempo, porque enquanto há vida há esperança. Aleluia, glória a Deus. Não permita que este pecado, que talvez você entrou, você que nos assiste, nos vê pela internet, pelas redes sociais, você, meu irmão, que está aqui nessa noite, não permita que este pecado seja gerado agora e ele venha dar à luz, porque, meu irmão, muito difícil será você sair dele depois. E o Senhor já te chama a atenção para que você saiba a diferença do que é o pecado e a iniquidade. Pecado e iniquidade são duas coisas diferentes, por mais que pareçam iguais. O pecado, irmãos, o pecado e a iniquidade, elas são parecidas em apenas um detalhe: são erros. Pecado e iniquidade são diferentes, mas ambos são iguais nessa palavrinha aqui, ó, na hora que comete o erro, porque quem peca comete erros, e o iníquo também comete erros, mas tem uma diferença. Então está onde a diferença?
a diferença dos dois. E eu vou falar para você já já. Pecado e iniquidade são diferentes, porém o que elas têm em comum são os erros que a gente comete, que são aqueles erros que são contrários à vontade de Deus. São aqueles erros, sabe aqueles erros que você e eu cometemos, que fere tudo aquilo que Deus outrora determinou para mim e para você por meio da sua santa palavra, os seus princípios, os seus mandamentos. Você sabe, você já teve conhecimento da palavra. Não é de hoje que nós estamos aqui. Se formos perguntar para cada um, há quanto tempo você já entregou a sua vida a Jesus? Muitos vão dizer 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, 40, 50. Ninguém aqui, eu creio, Deus tem mais por inocente. Vivemos numa era da tecnologia e que temos acesso a todo tipo e qualquer de informação. Querendo ou não, qualquer pessoa vai ouvir falar de Jesus, porque em algum momento que ela abrir a internet, abrir o celular, ela pode cair, da mesma forma que caímos em sites que não nos agradam, ela também vai, em algum momento, abrir algum site que fala a respeito de Jesus, de Deus, da igreja. Hoje nós temos fácil acesso, e são tudo cumprimento das profecias. Daniel um dia falou que chegaria um momento que a tecnologia, momento dos sinais dos tempos, muita coisa ia acontecer, inclusive esta era que estamos vivendo. Isso é um grande sinal, os sinais da apostasia, aqueles que estão abandonando a fé. Tem muita gente que outrora estava aqui sentado na igreja conosco, exaltando o nosso Deus, hoje está no mundo, porque deram ouvidos, deram créditos às setas, às palavras sutis de Satanás, não resistiram ao pecado, se permitiram dar à luz o pecado. E uma vez este pecado consumado, meu irmão, se não voltar atrás enquanto é tempo, essa morte não é a morte que nós já herdamos de Adão, não. Essa morte é uma morte eterna. Nunca mais ela terá a chance de ter a presença de Deus na eternidade. O que mais podemos diferenciar entre pecado e iniquidade? Em que mais eles são parecidos? Nos erros em fazer o bem e não o mal, em obedecer a Deus e não desobedecê-lo. Então os erros que cometemos, que são contrários à vontade de Deus, tanto o pecador que comete o pecado, como o pecador que se torna um iníquo, são iguais. Mas o pecado, de forma mais clara, você já viu aqueles, vou explicar agora, é errar o alvo. Você já brincou de lançar dardo? Bota um alvo na parede ali, você pega e lança lá e joga. Qual que é o objetivo? É acertar o alvo. Então você vai treinar muito para fazer isso, não vai? Quem joga basquete aqui, ele vai treinar muito para poder arremessar. Quanto mais longe, mais ponto ele acaba recebendo. E ele precisa ou não treinar muito para poder acertar aquela cesta, aquele alvo, sim ou não? O que mais podemos dizer como alvo aqui? Bom, enfim, são muitos os exemplos que a gente pode pegar. Para sermos salvos, a salvação é o nosso alvo. E para a gente chegar até lá, irmãos, a eternidade com Deus, necessita de muito treinamento. E esse treinamento está aqui, ó, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa libertação, ela está falando do pecado, da iniquidade. Há um tempo que se manifestará o homem iníquo. Já existem muitos na face dessa terra, muitos iníquos. Mas haverá um momento em que se manifestará um homem que dará ouvido à voz de Satanás e se manifestará. É chamado do homem iníquo. É um homem poderoso, é o anticristo. E os sinais estão aí. O amor está se esfriando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estes são um dos sinais. Então, como disse, pecado que significa errar o alvo. E eu dei alguns exemplos aqui. E que
E em que erramos? Nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Em outras palavras, quando nós pisamos na bola ou escorregamos, um linguajar mais popular, sabe quando você aprende na palavra, agora estou falando da palavra, para acertar o alvo, para receber de Deus, ganhar de Deus a coroa da vida, é necessário que nós não venhamos escorregar, não venhamos pisar na bola. O que é isso? É cometer o pecado. Que cometer pecado é errar o alvo. Mas e a iniquidade, o que ela significa? Já que elas são parecidas e ao mesmo tempo são diferentes. Porque o que comete pecado, que comete iniquidade, ambos praticam a mesma coisa. Qual a diferença? A diferença de quem erra, quem pisa na bola, dá uma escorregada, é aquela pessoa que peca e se arrepende. Então o que comete pecado é aquela pessoa, o pecado está ligado à pessoa que comete o pecado, mas por negligência, descuido, ela erra, mas ela se arrepende. Agora a pessoa iníqua, que também pratica pecado, qual a diferença de uma pessoa que é iníqua e uma pessoa que peca? O iníquo, ele peca e tem prazer no pecado, ele permanece no erro. Você pode falar 1000 coisas para ele, ele não quer nem saber. E nós vivemos um tempo em que no meio da igreja, irmãos, também existe, no meio do trigo tem joio. No meio da igreja, todo mundo aqui, se a gente for perguntar, quem é que não peca aqui? Quem que se considera, ou quem não se considera um pecador aqui, levanta a mão. Ninguém vai levantar. Agora nós perguntamos, quem se considera pecador aqui? Todos vão levantar a mão, porque reconhece primeiramente, da origem do seu pecado, do nosso pecado, mas sabem das nossas condições, mas sabemos das nossas condições. Então o iníquo é aquela pessoa que se encontra praticando, vivendo no erro constantemente. E nesta noite eu quero crer que não tem ninguém aqui que está pisando na bola direto. Deus está chamando a atenção, está falando, está escorregando. Deus está falando, se arrependa e continua no erro. Não, eu não quero crer em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a sua prova. Qual é a prova que você não está suportando? Oh, aleluia! Não erre o alvo, irmãos. O maior preço Jesus já pagou pelas nossas vidas. Já derramou o seu sangue naquela cruz. O pecado é aquilo que você faz, é algo que é isolado. A gente entende. Eu quero também que vocês me entendam se eu escorregar, mas imediatamente, irmãos, eu me arrepender. Não julguem ninguém. Não julguem ninguém por conta dos pecados que nós cometemos. Nós não fomos levantados como igreja para julgar ninguém. Nós temos Deus para julgar. O nosso objetivo, a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É dar exemplo, é ser luz, ser sal, é ser exemplo para essas outras pessoas que vivem num mundo que jaz no maligno, cheios de pecado, que outra hora nós também estávamos lá. E a iniquidade são o quê? É quando os erros ou pecados se tornam constantes na vida de uma pessoa, sem haver qualquer tipo de arrependimento. Iníquo, a pessoa que comete a iniquidade, é toda aquela que se orgulha do seu próprio caminho de pecado e continua andando nele. Como disse antecipadamente, eu quero que você, se quiser abrir a tua Bíblia, se der tempo, ou só quiser escutar, não tem problema. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 ao 10, veja qual é o caráter de um homem que é iníquo, e deste outro homem que se manifestará, que em breve virá, que é o anticristo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera,
Isso na época de Paulo já está falando, já estava dizendo isso para a igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que está detendo a manifestação do anticristo? É a graça de Deus ainda, é a dispensação, é este tempo em que o Espírito Santo ainda habita nesta terra. Chegará um momento que ele será tirado juntamente com a igreja, e aí não terão mais oportunidade do qual estão tendo agora, de desfrutar dessa graça, desse favor imerecido. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Chegará um tempo quando esse anticristo se manifestar, muitos serão iludidos, enganados por este falso Messias, podemos assim dizer. Ou será que a igreja se esqueceu que haverá um período da grande tribulação que está por vir? Haverá um momento muito mais difícil do que este que estamos vivendo. E quem é que não quer subir naquele grande dia? Pois aquele que o detém até agora, o anticristo não se manifestou, porque o próprio Senhor ainda está detendo, não chegou o tempo ainda, mas esse tempo virá. Todo pecador que não se arrepende torna-se um iníquo. Vou repetir: todo pecador que não se arrepende torna-se uma pessoa iníqua. E a partir do momento que este se torna um iníquo, quais são as características dessa pessoa? O que ela vai colocar em prática agora? A impiedade. E aí ela acaba se tornando uma pessoa ímpia. E aí olha quanta palavra: pecado, iniquidade, impiedade. Parecem todos iguais, mas não. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua diferença. Louvado seja Deus, que como pecadores nos encontramos aqui. Mas todos aqueles que estão aqui, eu quero crer, escorregou imediatamente e se arrependeu, porque o Espírito Santo vai lá e convenceu, vai lá e convence. Porque o Espírito Santo, o papel dele, a missão do Espírito é convencer cada um de nós a respeito da justiça, do juízo e do pecado. Quem será que pode resistir ao Espírito Santo nesta noite? Oh, aleluia. 1 João 3, verso 9 está escrito: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Será que aqui só tem filhos e filhas de Deus? Aleluia! Será que hoje nós podemos dizer com a boca cheia: eu sou filho do Deus Altíssimo? Você pode dizer isso? Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. Oh, aleluia. Pois essa é a diferença, igreja, daqueles que servem, daquele que não serve. Não, filhinhos, João disse, 1 João 3, 7, filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Pois agora aquele que pratica o pecado procede do diabo. Eu vou repetir de novo. Eu acho que muitos aqui não entenderam o que? Aquele que pratica o pecado é do diabo. Meu Deus, é muito forte, irmãos. Então, por isso que a Bíblia vai falar em todo tempo: vigiem, orem para que vocês não tropecem, para que vocês não caiam. Está se referindo aos pecados.
O sangue do Senhor Jesus já nos purificou de todo o pecado. Aleluia! Todo o pecado que já praticamos já foi apagado. Por que é que estamos voltando atrás novamente? Todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois o que permanece nesta pessoa que não vive mais o pecado, que é filho de Deus, é a divina semente. O que foi lançado, o que foi semeado aí no teu coração, será que foi a divina semente? Será que o que está semeado dentro de você é a divina semente? Pois se for, ela frutificará frutos dignos de salvação, de arrependimento, amor, justiça, bondade, benignidade, compaixão. Agora, se a semente que está dentro do teu coração não for esta, somente o que será produzido será falta de compaixão, descrença, incredulidade, falta de amor, desumanidade, malignidade, intolerância, indiferença, falta de fé. E isso são todas as características de um homem, de uma mulher ímpia, que vivem e por orgulho adoram viver na prática do pecado, não estão nem aí para a vontade de Deus. Ei, você que nos assiste, eu quero te convidar agora para que você saiba de uma coisa. Você está vivendo, você que nos ouve, está vivendo na dispensação, no tempo da graça de Deus, em que o sangue do Senhor Jesus Cristo pode purificar os teus pecados. Primeira carta de João, capítulo de número 1, versos de número 7, diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, se eu, você, igreja, disser que não temos pecado nenhum, quem é que está falando? Quem é ele para falar que eu tenho pecado? Quem é você para dizer que eu tenho pecado? Se você acha isso mesmo, olha o que a Bíblia diz. Se você diz que não tem pecado nenhum, saiba de uma coisa: a você mesmo se engana. Se você disser que não tem pecado, a você mesmo se engana, e a verdade não está em você. Para nós que estamos aqui, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você se encontra nessa condição e cometi pecado, Senhor, estou arrependido, confesse, entregue sua vida a Jesus. Ele é seu fiel advogado, o único justo que pode lhe purificar de toda a injustiça. Aleluia, glória a Deus. Isaías 59, verso 1: o pecado separa o homem de Deus. O próprio Isaías também escreveu, capítulo 55, verso de número 4: 53, verso 4: certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Muitos estão achando que só está falando enfermidade é de doença física, câncer, dor de cabeça, febre. Não, além disso, muito mais além. Sabe o que isso significa? Quando Jesus tomou sobre Ele as nossas enfermidades e dores, está falando de todo o sofrimento que resultou a partir da queda de Adão, lá no princípio no Éden, e dos nossos pecados pessoais. São essas dores, são essas enfermidades. O pecado é um câncer na humanidade.
É um castigo, é uma maldição que caiu sobre o homem. Mas Deus, Ele é tão amoroso que deu o seu único filho para morrer numa cruz, no Calvário, para todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas venha receber a vida eterna. Você quer receber a vida eterna? Arrependa-se dos seus pecados. E eu finalizo fazendo um apelo a você que nos ouve, você que nos assiste. Depois disso, compartilhe essa palavra, curta aí, faça com que esse evangelho seja propagado a toda a criatura, o maior número de gente possível. Se inscreve no canal e receba da parte de Deus aí a palavra do Senhor, pois somos também, podemos considerar um daqueles pequeninos remanescentes que o Senhor, pela graça e pela misericórdia, tem tentado nos manter de pé, pregando a verdade para vocês que nos ouvem e nos assistem em nome de Jesus. Romanos capítulo de número 10, eu encerro nessa noite. Você que não está conseguindo vencer a provação, lembrando da epístola que lemos aqui, a passagem lá de Tiago capítulo 1 verso 2, bem-aventurado, feliz o que vence a provação, porque depois ele vai ser aprovado por Deus e vai receber a coroa da vida. Aí você deve estar se perguntando o que deve fazer. Lembre-se, o povo, a nação de Israel, os judeus, também rejeitaram o próprio Senhor Jesus. E ele disse assim, Paulo aos romanos: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que vocês sejam salvos. Ei, você que nos ouve, que se encontra nessa condição de pecador, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a nossa oração também, como a de Paulo, como igreja hoje, a nossa súplica a Deus, quando nos dirigimos a Ele, é para que vocês sejam salvos. Romanos 10, verso 8. A palavra está perto de você hoje. A palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Vou repetir, hoje, você que ouviu essa mensagem, a palavra de Deus está perto de você, na sua boca e no seu coração. Então o que eu faço, pregador? Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque todo aquele que com o coração crê, se crê para a justiça, e todo aquele que confessa com a sua boca, com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia! Todo aquele que nele crê não será confundido. Essa é a palavra da fé que pregamos hoje, 11 de setembro de 2022. Arrependam-se e sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Glórias, te exaltamos. Oh, Espírito de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Receba a palavra de Deus. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Oh, e canta lá. Oh, Senhor Jesus. Oh, Pai, nós declaramos nessa noite que somos casa tua. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Eu creio, Senhor. Oh, você que neste momento
se arrepende dos seus pecados. Sinta aí o conforto, o perdão do Espírito Santo, o perdão de Deus. Sinta o refrigério na sua alma. Se liberte dos pecados. Não se permita que ele venha gerar algo que vai produzir morte, mas sim vida. Deixa que essa semente divina seja guardada aí dentro do seu coração. Se livre dos maus pensamentos que procedem do coração. Quando a Bíblia fala das maldades que procedem do coração, não está falando desse teu órgão aí que fica batendo, não, desse órgão meu. Ele fala daqueles pensamentos maldosos que nos fazem pecar, praticar o mal, homicídios, adultérios, idolatrias, entre outros pecados. Arrependam-se dos seus pecados e recebam a vida eterna. Quero orar com você que está em casa, está aqui nessa noite. De repente você achou, hoje é o dia aceitável. Se você quiser vir à frente, levantar sua mão, de onde você estiver, nós vamos orar por você. Se você sentiu que Deus falou ao teu coração e não quer mais perder tempo, tomou essa decisão, aí onde você está, coloca a mão no teu coração em casa, fecha os teus olhos e ore com a igreja. Senhor, nesta noite, Pai amado, nós queremos primeiramente agradecer o Senhor pela tua semente divina, a tua palavra, a palavra da fé que hoje pregamos. Oh Pai amado, e também, Senhor, rogar a Ti, Pai, suplicar por estas vidas que hoje estão ouvindo a Tua palavra, estão crendo na Tua palavra, estão se arrependendo dos seus pecados. Oh Senhor, que o Teu Espírito Santo possa confortar e convencer essas almas a respeito do pecado, da justiça e do juízo, que elas possam constantemente abandonar os seus pecados e praticar a justiça, obedecer, ter prazer na lei do Senhor, na Tua palavra, e nela meditar dia, noite, dia após dia. Aleluia. Nós podemos até nos irar, mas não podemos pecar. Nós devemos andar no caminho da justiça e jamais condenar, se vingar. A vingança não é de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Que essa palavra seja guardada no nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o nosso caminho. Aplauda o Senhor com as tuas palmas. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero te